Um aluno que já chega uniformizado para a aula, sendo treinado para o futuro uniforme de operário. Horários rígidos e pontuais para o recreio e saída, já se acostumando para um horário de almoço e bater o cartão para ir embora. Ordens claras, onde até para ir ao banheiro precisa de permissão. Treinados com sucesso para serem subordinados. Isso é uma sala de aula, não a catequese. Mas como isso influencia no ensino de nossas crianças do verdadeiro catecismo? Quantos anos dura uma catequese? 2, 4, às vezes até mais. Mas quantos, depois de tudo isso, sabem de fato o que é o céu, ou o inferno, ou então o purgatório? Será que sabem o que é um pecado mortal? Sabem que não podem comungar sem estar em estado de graça? Sabem o que é verdadeiramente o corpo de Cristo? Façam um teste e perguntem para quem já saiu da catequese. O que é o corpo de Cristo? Não vão saber. Não sabem como se vestir para entrar na casa de Deus. Será que sabem por que estão na missa? Ou apenas repetem de forma automática aquilo que ninguém mais entende, nem se importa em explicar? O esquecimento da fé não começou com o pecado, começou com uma catequese sem base. Uma catequese que trocou o temor de Deus por dinâmicas de grupo, que substituiu os dogmas por sentimentos, que leu a Bíblia sem alma, sem tradição, sem o olhar da igreja. E o catecismo, então, foi totalmente esquecido, em casos até nem citado. E assim, de aula em aula, formou-se uma geração que não renunciou à fé, apenas nunca chegou a conhecê-la de verdade. O que restou então? Uma rotina, uma estrutura, uma repetição sem sentido. Somos treinados para decorar tabuada, fórmulas, datas, nomes, capitais. Aprendemos a repetir sem pensar e a ter medo de perguntar. Mas veja, isso é na escola. Na catequese, os dogmas devem sim ser decorados, mas também compreendidos, venerados, vividos. O que nos leva ao pecado mortal precisa ser ensinado com clareza. O que é o inferno, o céu, o purgatório, não pode ser deixado de lado. Os mandamentos da igreja seriam um milagre um crismando saber recitar todos. Falar em Eucaristia se tornou dizer, é o pãozinho consagrado. Falar de comunhão virou uma fila automática, sem exame de consciência, sem temor. Ninguém diz mais, você precisa estar em estado de graça para comungar. Aliás, poucos sabem o que é estar em estado de graça. E se a missa é o sacrifício de Cristo, por que nos vestimos como se fosse um churrasco? Tudo foi sendo apagado, diluído, esquecido, não por maldade, mas por abandono. A fé católica é uma fé concreta, com dogmas, mandamentos, mistérios. E quando isso desaparece, sobra o quê? Uma fé líquida, fraca, superficial, que se evapora com o tempo. A catequese começa na igreja, mas deve continuar em casa. Só que a casa se tornou um deserto. Os pais, que deveriam ser os primeiros catequistas, também não sabem o que ensinar. Eles mesmos foram mal formados. Ensinaram que Jesus é amor, mas esqueceram de dizer o que é pecado. Falaram que Deus é pai, mas não ensinaram o temor e a reverência. Pais que preferem festas, futebol, maratonar uma série. Não rezam mais juntos, não vão à missa juntos, não confessam. Como pode a chama da fé sobreviver num ambiente onde ela já se apagou? Santa Teresa de Jesus já alertava: grande mal é um cristão não saber o que crê, nem o que está obrigado a fazer. Deus não cabe em uma apostila. A Eucaristia não cabe em um quadro branco. A fé não se ensina como uma matéria, porque ela não é uma teoria, é uma vida. Não basta entreter o catequizando. Não é só atrair a atenção, é preciso saber o que ensinar, como ensinar e, acima de tudo, viver aquilo que se ensina. Mas quantos catequistas hoje foram formados não por santos, não pela tradição,
mas por ideias modernas, influenciadas pela teologia da libertação, muitas vezes sem sequer perceberem. E assim, sem doutrina clara, sem temor de Deus, a fé se torna morna. E é passada morna de geração em geração. O que deveria ser o início de uma conquista de almas para Deus, vira uma introdução à fé aguada, sentimental e, por vezes, revestida de ideologias políticas. Fé voltada para o mundo, não para o céu. Uma catequese que não aquece o coração, não move à conversão, apenas ensina a ser bonzinho e fazer o bem, como se isso bastasse para a salvação. Enquanto copiarmos os métodos do mundo para ensinar o que é eterno, formaremos crismandos que sabem repetir respostas, mas não sabem dobrar os joelhos diante do Santíssimo. Um dos sinais mais claros de que algo está profundamente errado, tanto na catequese da paróquia, quanto na vivência da fé dentro de casa, é o abandono em massa logo após a crisma. Quantos jovens desaparecem da igreja assim que são crismados? É como se tivessem recebido um diploma, como se dissessem: pronto, me formei, agora não preciso mais aprender nem voltar. Mas a fé não é uma graduação, não há formatura para quem segue Cristo. Catequese é a própria conversão, e a conversão não é um momento isolado, é um caminho que precisa ser trilhado todos os dias. Quando a catequese é tratada como um curso com início, meio e fim, ela deixa de marcar a alma, torna-se apenas uma etapa e depois um vago conjunto de lembranças sem raiz. E o que se esquece facilmente não foi verdadeiramente amado, e o que não foi amado nunca foi realmente compreendido. Aprendeu com a cabeça, esqueceu com o tempo. Nunca desceu ao coração, como nos adverte a Escritura: meu povo perece por falta de conhecimento. Quando a fé não é aprofundada, ela morre lentamente. Uma catequese que não marca a alma deixa um coração vazio diante do altar, e onde não há raiz, não haverá fruto. Mas então algo mudou. Mudou pouco a pouco. E agora, aí está o resultado. Antes, tínhamos uma catequese doutrinária, centrada no ensino claro e objetivo do catecismo. Marque bem, do catecismo, não de apostilas modernas. O credo, os mandamentos, os sacramentos, tudo era memorizado, mas com sentido, com alma, com temor de Deus. Era uma catequese cristocêntrica e sacramental. Preparava de verdade para os sacramentos, formando consciência do pecado, da graça, do inferno, do céu e da salvação. O objetivo não era formar bons cidadãos, era salvar almas. O catecismo era ensinado no púlpito durante a missa dominical, pelo próprio padre. Saudades, né? Daquilo que nem vivemos. Obrigado, década de 60. Usava-se exemplos concretos, histórias de santos, mártires, parábolas. A fé era ensinada no lar, com oração e família diária, respeito, reverência. Aprendia-se o valor do anjo da guarda, do terço, do sinal da cruz bem feito, do silêncio na igreja e da confissão mensal. Tudo isso no lar, com os pais como primeiros catequistas. E na paróquia, o padre ou vigário assumia a formação. As religiosas zelosas também ajudavam. Os catequistas eram preparados. Hoje, encontros, dinâmicas, uma fé diluída, desconectada dos santos, dos mártires, do catecismo, especialmente o romano. Poucos falam da comunhão de joelhos e na boca. Poucos falam do pecado. E mais grave ainda, poucos dão exemplo. Como ensinar a reverência se os próprios catequistas não se ajoelham? Como ensinar o silêncio se o altar virou espaço de conversa? Como falar de santidade
se não há nenhum sinal visível de temor de Deus. O exemplo forma e também pode deformar. Ainda há tempo, a fé não morreu, ela foi só mal apresentada. O coração humano ainda tem sede de Deus. O problema é que muitos catequistas estão oferecendo água morna, ou nem isso. Redescobrir a verdadeira catequese não exige grandes reformas, nem novidades geniais. Exige humildade para voltar às fontes, o catecismo, a vida dos santos, a beleza da liturgia, a oração vivida em casa, a presença real de Cristo na Eucaristia. A fé se transmite com verdade, com reverência e com amor, não em atividades vazias, mas em gestos que apontam para o céu, porque quem encontra a Deus de verdade não esquece. E então, precisamos nos perguntar: estamos formando filhos da igreja ou apenas funcionários do sagrado? Talvez o problema não seja a falta de catequese. Talvez o problema seja o tipo de catequese que estamos oferecendo. Encontros sem verdade, textos sem alma, professores sem testemunho. Estamos formando funcionários do sagrado, gente que cumpre tabela, que sabe datas, repete frases. Precisamos de almas que amam a missa, que sabem o verdadeiro valor da Eucaristia. E isso não se ensina só com palavras. Se transmite com exemplo de vida. Então, se você é catequista, ou pai, mãe, avô, jovem, recém-crismado, não espere mais por uma nova catequese. Comece por você. Reze, estude o catecismo, aprenda com os santos. Viva a fé como quem encontrou um tesouro, que foi isso mesmo que Cristo nos deu. Se inscreva no canal se isso foi importante. Compartilhe este vídeo com quem ama a fé católica. Que ele seja um começo, não de uma aula, mas de uma volta para casa.